A paz do Senhor, meus queridos irmãos, com muita alegria, estamos aqui mais uma vez para a nossa aula online da Escola Bíblica Dominical. Temos o privilégio de dar continuidade ao estudo desse trimestre a respeito da história dos reis de Israel. Nossa Escola Bíblica está no ar. Nós temos, como de costume, fazer um apanhado geral daquilo que está sendo visto nas aulas anteriores, e quem está acompanhando o nosso canal, você, querido professor, aluno, esforce para estudar e ler os livros de 1ª e 2ª Reis, o livro dos reis de Israel, considerando as duas partes, o primeiro livro e o segundo livro, traz histórias importantes a respeito dos reis, do governo, de como cada rei conduziu e, em especial, a forma como Deus tratou com cada rei, com o povo, usando os seus profetas, usando a forma de condução ali, dirigindo e orientando, de um certo modo, castigando, trazendo mensagens duras. Mesmo assim, alguns reis daquela divisão que nós já estudamos na aula anterior, do Reino do Norte e do Reino do Sul, no Reino do Norte, Israel, a gente viu a forma precária, a forma idólatra, a forma terrível como esses reis conduziram seus trabalhos, seus governos no período que estiveram diante de Israel. Então, quando nós olhamos a forma que Deus agiu, conduziu, tratou, é o que nós temos como tema central, o plano de Deus para Israel, meio à infidelidade na nação, as correções e os ensinamentos. Então, é importante lembrar que, como tema central do trimestre, o estudo, a leitura desses livros, os livros dos reis, nós vamos extrair lições, em especial com foco no comentarista, naquilo que ele nos trouxe esse trimestre. Nós vamos extrair lições aqui sobre correções e ensinamentos diante daquele povo, daquela circunstância, mas que servem para a nossa vida de hoje. Então, peça a Deus a orientação do Espírito Santo, você, professor, mergulhe nas letras do texto sagrado e o Espírito Santo irá te ajudar. E esta aula aqui, com muita humildade, é apenas para ajudar, subsídio, um apoio na condução da sua aula no próximo domingo. Nós estamos, então, na lição de número 8, dentro dos vários registros que, é claro, o trimestre é pequeno, não dá para trabalhar tudo em tão pouco tempo, são muitas histórias, são muitos registros, alguns um pouco maior, outro um pouco menor, trata com menos atenção ali aquele rei, aquele profeta, mas é importante entender que de todo esse contexto o comentarista pensou algumas informações. Nós estudamos primeiro livro dos reis ali, todo o episódio, desde a divisão do reino do norte e do sul, e trabalhando especificamente um pouco mais os reinos do norte, a atuação do profeta Elias, e aí vimos recentemente sobre a passagem do bastão de Elias para Eliseu, e a forma como Deus conduziu Elias em seu momento de partida, e orientando Elias a passagem da responsabilidade desse ministério profético para Eliseu, e claro, Eliseu que recebeu porção dobrada e teve ali uma unção e o agir de Deus na vida dele, já mostrando em seus milagres, mostrando que Deus era com ele através das manifestações em coisas que parecem ser pequenas, mas só Deus podia fazer. Então foram vários os milagres feitos através das mãos de Eliseu, como já visto na aula anterior. E hoje, em especial, o comentarista ele escolheu, dentro do texto, não dá para falar de tudo, mas ele escolheu algumas passagens, alguns milagres, alguns pontos das histórias dos reis, como foi o caso que estudamos na lição de um reinado tão pequeno, do Acasias, e de tantos reis, o comentarista escolheu Acasias porque evidenciou ali o Deus de fogo de Elias, o profeta de fogo, profeta que através de sua fala e sua palavra dirigida por Deus, pelo poder de Deus na vida de Elias, o fogo desce sobre aqueles homens, o capitão, e a gente viu ali os 102 pessoas que foram queimadas com fogo do céu. Então, é esse tipo de registro, embora o livro tem tantas outras histórias para contar, o comentarista escolheu alguns específicos para nos trazer lições. E
seguindo esse mesmo raciocínio, o pastor Clayton trouxe aqui, o nosso comentarista, Naamã e a cura dele, é curado da lepra. Então a gente vai ver ao longo, que é um texto assim, muito conhecido, nós sabemos que esse tema ele é escolhido por várias festividades, várias igrejas e temas abordam ali tanto a cura específica da lepra de Naamã, como vai abordar a forma como aquela jovem foi usada, e é um tema muito importante ali para missionário. Então é um texto bastante conhecido de todos nós, eu não quero me ater, eu acho que dá para trabalharmos com mais ênfase em pontos específicos que você, professor, ou você, aluno que nos assiste, nos prestigia com sua audiência, possa tirar do texto e se preparar para a aula do próximo domingo. Então vamos a um texto muito conhecido, segundo livro dos Reis, capítulo número 5, a partir do verso 1, todo o capítulo ali vai mostrar o texto dessa lição está trabalhado em todo esse capítulo, dividido em duas partes, a cura de Naamã e a parte do castigo de Geazi. Nós vamos ver o oposto do que aconteceu com a limpeza, a cura, a purificação da pele de Naamã, e acontecendo o contrário com Geazi, onde vai ver ali ele ficando leproso, contraindo ali aquele mal sobre si. Nosso texto de ouro, que está no capítulo 5, verso 14 do segundo livro, vai dizer-nos: então desceu e mergulhou no Jordão 7 vezes, conforme a palavra do homem de Deus, e a sua carne tornou como a carne de um menino e ficou purificado. Nós já vemos aqui a síntese do trabalhar de Deus, que a forma como Ele quer, a forma como Ele age é diferente da forma como nós queremos ou imaginamos ou planejamos ou esperamos que Deus faça. Não, Deus tem o seu modo de agir, Deus tem a sua forma de conduzir as coisas. E Ele, trabalhando aqui dentro desse texto áureo, nós vamos ver que ele, Naamã, tinha uma expectativa diferente, nós vamos discorrer um pouco mais, mas Deus limpou e trabalhou conforme a palavra do homem de Deus, fazendo com que ele ficasse puro, com a pele limpa como a de menino. Verdade prática, Deus não opera milagres necessariamente segundo nossas expectativas. Ele faz da forma e no momento que ele apraz. Então nós temos aqui muito rico essa verdade prática para os nossos dias, porque nós que servimos a este mesmo Deus, ao Deus de Elias, ao Deus de Eliseu, ao Deus que orienta, que conduz e que ainda faz milagre, e milagres operados por Ele da maneira dele, quando Ele quer, debaixo da orientação dele, nós vamos sim conseguir, nós possamos estar dentro do desejo, da vontade, do momento dele para alcançar a promessa dada por Ele. E o milagre eu tenho certeza que vai acontecer porque é Ele que faz, é Ele que opera. Nós temos como objetivo, então, entender esses dois momentos do capítulo 5, onde a gente vê a cura de Naamã, a busca pela cura, a necessidade de ser resolvido e a falta de fé, o orgulho e, claro, identificar ali a segunda parte do capítulo, que é a ambição que levou Geazi a esse problema, né? Então, olhando para a nossa estrutura da aula de hoje, vamos entender quem foi Naamã. E aí que já extraímos daqui uma grande lição para nós. Que Naamã, um grande homem, respeitado, honrado, um serviçal da guarda, um serviçal do exército do rei da Síria, aquele que, através dele, algumas conquistas, algumas guerras, nós vamos ver, olhando mesmo em algumas passagens do livro, da primeira parte dos livros, do livro dos reis, né, o primeiro livro dos reis, onde a gente vai ver a Síria conflitando, combatendo, guerreando contra o povo de Israel, nós vamos ver algumas conquistas da Síria. É importante lembrar que Deus sempre permitiu, Deus sempre esteve à frente, Deus sempre conduziu, e nessa condução divina, Deus, quando permitiu esses conflitos,
ora dava vitória ao povo de Israel, ora dava vitória ao exército inimigo. Então nós vamos perceber que Deus permite o conflito, mas ele não se ausenta do povo, ele não se afasta do povo, ele permite que haja o conflito ou para uma correção, ou para servir de instrução, de aprendizado, de uma forma de corrigir e ajustar o que precisa ser ajustado. O povo faz contrário à vontade de Deus, o povo age contrário àquilo que Deus pede, através da idolatria, desobedecendo os seus mandamentos, fazendo aquilo que Deus desaprova, aquilo que Deus não aprova. E aí, fazendo o contrário, Deus permite o conflito, Deus permite para que haja uma lição extraída disso daí. Mas, em alguns desses conflitos permitidos por Deus, Deus sempre esteve junto. Ou para dar vitória ao povo dele, ou para permitir que o exército usado por Deus entenda Deus usando o inimigo para dar correção ao seu povo. A gente vai ver isso ao longo da história do povo de Israel. E aí, nesse caso, a Síria é um desses povos usados por Deus para guerrear contra Israel e levar ali algumas vitórias. E nós temos aqui o registro mostrando que Naamã, comandante do exército do rei da Síria, era muito respeitado e honrado pelo seu senhor, pois por meio dele o Senhor, com S maiúsculo, Deus de Israel, dera vitória à Síria. Mas diz o texto que esse homem se tornou honrado, se tornou respeitado, porque ele conduzindo a guarda, conduzindo o exército, Deus foi quem deu a vitória. Deus permitiu a Síria sobressair sobre o povo de Israel. Mas quem está na frente, o homem, né, quem está visto ali naquela liderança, naquele trabalho, é Naamã. Portanto, Naamã se torna honrado. Assim é na obra onde Deus está trabalhando e atuando. Você vai ver grandes obras crescendo, o movimento que Deus faz, que Deus prospera, Deus dá o crescimento, Deus dá a palavra, Deus dá a direção, Deus dá a condução, a sabedoria, Deus manda os recursos necessários e a obra floresce, a obra progride, a obra prospera. E aí, quando você vê aquele grande movimento, alguém vai perguntar: quem está à frente? Claro, com o olhar espiritual nós sabemos que é Deus, mas a gente sabe sim que com todo o esforço, todo o empenho do servo e a serva do Senhor que está na frente daquele trabalho, havendo prosperidade, receberá a honra de ser, olha, fulano está na frente daquele trabalho. Então mesmo Deus, a glória é dele, tudo é para ele, mas ele, ao agir, as pessoas, que é natural nosso, querer creditar algo à pessoa que está na frente, à liderança que está conduzindo. Então, ao olhar para Naamã, embora foi Deus que deu as vitórias, mas Naamã era respeitado por estas vitórias. Isso acontece aqui no nosso meio. Uma empresa de sucesso, um empreendimento de sucesso, uma igreja que cresce e prospera. Então, quem é o líder? O líder tem o mérito de estar ali na frente e vai receber ali, de certa forma, de certo modo, a honra. É importante que este receba esta honra aqui dos homens, mas que tribute a Deus, que está acima de tudo, que é quem concedeu a vida, que é quem concede todos esses benefícios, que realmente seja transmitida a Ele toda a honra e toda a glória. E aí diz o texto ainda no final do verso 1, mas esse grande guerreiro ficou leproso. Não quero entrar no detalhe aqui da questão da lepra, pois é uma doença muito falada na Bíblia, no texto, né? E aí nós temos lá em Levítico, quando você tem as instruções de Moisés orientando ao povo como conduzir aquele que se tornava leproso, o distanciamento, o afastamento, pelo menos na cultura judaica, na cultura dos hebreus, na cultura deste povo aqui, havia ali toda uma preocupação, porque era uma doença que levava à morte, era uma doença que fazia cheirar mal, escamava a pele, começando ali olhos, ponta das mãos, as extremidades do corpo, os pés, mas espalhando para todo o corpo, causando ali podridão na pele. Claro que mais tarde isso foi trabalhado pela medicina e veio aí a hanseníase, e aí toda aquela a doença mesmo conhecida de hoje, que a pele fica insensível, né? Já era assim, e aí você, por ter uma pele sem sensibilidade, você machuca, você não tem condição de cuidar melhor dela. Nós temos
em todo o nosso corpo um órgão maior, né, que é a pele que tem toda uma sensibilidade, a maior área do corpo sensível é a própria pele. E aí, o leproso, Naamã, ele por estar com essa doença, imagina então a dificuldade, nós estamos falando ali de quantos anos, né, no passado, e não tendo ali uma saída, não tendo um remédio, não tendo um tratamento específico, é você conviver com esta doença, é você conviver com este mal e, claro, se protegendo e protegendo os que estão perto de você, porque é uma doença que passa através do contágio, né? Passa de uma pessoa para outra. Então você precisa, desse modo, se isolar para tanto proteção sua quanto daqueles que estão à sua volta. Imagina então a família de Naamã, imagine então a esposa de Naamã, imagine a casa de Naamã, imagine Naamã para todos os lados andando coberto, com todas as faixas protegendo ali o seu corpo. Imagina ao entardecer do dia, Naamã ter que se trocar e tirar suas faixas. Imagina o odor, o mau cheiro que isso gerava. Então, aquele homem honrado, respeitado por suas conquistas, agora se encontra numa situação de grande tristeza em sua vida, de miserável estado que ele se encontrava, de caminhar para algo sem saída, caminhar para a morte, viver com aquele mal que estava sobre ele até sua morte. Mas Deus, que é maravilhoso em seu agir, Deus que planeja as coisas de uma maneira extraordinária, permite que numa das suas batalhas, numa de suas incursões, Naamã leve consigo do povo de Israel uma jovem, uma menina, leve para sua casa como escrava e coloque como serva para ajudar a sua esposa. Imagino eu que a sua esposa, para cuidar do dia a dia, ela tinha outras servas. Ele, por ser um homem importante, ele tinha aos seus cuidados, para ele, aos seus serviços, alguns homens, alguns servos para trabalhar na casa dele. Precisava então levar uma escrava, mas Deus assim o permitiu, que levasse então, e imagino que, como a história nos mostra, Naamã colocou à disposição de sua esposa e ela o colocou para aquela jovem. Há muitas interpretações disso, há um trabalho grande a respeito sobre essa menina que é tão falada e tão usada nas pregações e nas ministrações, principalmente ali ligado à obra missionária. Ela que está distante do seu povo, ela que está distante da sua família, ela que está distante da sua nação, ela que está distante do seu Deus, agora vivendo em terra estranha, num lar estranho, numa casa estranha, com cultura estranha, mas ela não foge, ela não larga, ela não deixa seus princípios, sua criação, sua cultura de origem, em crer num Deus que tudo pode. E ela ouviu falar, ela teve ciência, ela teve contato com os feitos de Deus através do seu filho Eliseu, através do homem de Deus, através daquele que Deus usou para realizar alguns milagres. E ela, sabendo disso, guardando isso dentro de si, ela, vendo a situação do seu senhor, daquele que é o dono da casa, Naamã, ela chega para sua senhora e expõe então aquele homem, ela mostra misericórdia de certo modo, ela mostra que há solução para ele. Agora veja, que essa menina, se ele já tinha outros servos, alguém ousa dizer que essa menina foi levada por ser do povo de Israel, ela está ali como israelita direcionada a fazer coisas mais difíceis. Alguém chega a dizer, numa ilustração, que as tarefas mais nobres ficavam com os outros servos e aquela menina, a senhora dela, a dona da casa, orientava ela a fazer as coisas mais difíceis, como, por exemplo, guardar, lavar, cuidar das roupas sujas de Naamã. Imagina o fedor que ela tinha que tratar, imagina cuidar das vestimentas, das feridas, do mau cheiro, daquilo que exalava. E essa menina que estava ali como escrava, ela precisava fazer e obedecer. Então, ela vendo aquilo, ela estando ali, ela decide conversar com sua senhora. Nós vamos ver isso aqui um dia. Versículo 2, ora, as tropas da Síria haviam atacado Israel e levaram cativa a menina, que passou a servir a mulher de Naamã. Versículo 3, um dia ela disse à sua senhora, se o meu senhor procurasse o profeta que está em Samaria, ele o curaria da lepra.
A gente tem algo extraordinário aqui na fala dessa menina. A gente aprende aqui com ela a convicção, a certeza da sua declaração. Primeiro, ela mostra misericórdia ao estar relacionando dentro daquela casa, ao ver aquela situação toda. Nós sabemos aí a inferioridade da mulher, além de ser a inferioridade que o papel feminino já naquela época era muito forte, né? O preconceito, as mulheres, o papel da mulher, ela já não tinha voz por ser mulher. Além disso, era uma menina, uma jovem, que é outra questão de inferioridade. E além disso, escrava, já não tinha poder de fala mesmo, porque era escrava, estava ali só para servir, não tinha que opinar em nada na vida dos outros. Mas essa menina cria ousadia, cria coragem e chega, de repente, pelo relacionamento que ela tem, por ser uma pessoa de princípio, por ser uma pessoa que conquistou o espaço para falar, conquistou o relacionamento da sua senhora, que conquistou no seu serviço, ao olhar e ver a percepção de que aquela menina era benquista, e aí nos dá a entender que nesse relacionamento construído entre a menina e a sua senhora, ela se vê com liberdade de expor a sua opinião. E a declaração dela é lindíssima e diz: se o meu Senhor procurasse, se o meu Senhor, o Senhor dela, aquele que está ali na mão, né? Se o meu Senhor procurasse o profeta que está em Samaria, ele o curaria da lepra. Ela fala com toda certeza. A fé dela está dizendo: olha, tem um homem lá em Israel, lá em Samaria, que se Naamã procurar, vai receber a cura deste mal. Esse mal vai sair. Essa é a certeza, essa é a convicção que não morre, uma convicção que está dentro do peito. Isso daqui não foi algo forçado, ela simplesmente falou o que estava dentro dela e colocou para fora. Ela nos dá uma lição muito grande nesse sentido. E isso serve para nós de grande valia quando olhamos para a nossa situação. A gente às vezes se acha um nada, às vezes a gente se acha tão pequeno, se acha tão falho, invisível onde estamos. Estamos no meio de uma congregação, estamos no meio de pessoas e a gente se sente tão inferior, se sente aquele zero à esquerda, porque tem pessoas mais evidentes, tem pessoas que estão mais em status ou aparecendo e trabalhando e sendo parabenizado, e você ali como servo, serva, fazendo o seu trabalho. Parece que ninguém te vê e às vezes você se sente invisível no meio daquilo, mas uma hora, entenda, a tua relação com Deus é o que vale, porque Deus dos altos céus te enxerga e no momento certo Deus vai levantar você para uma grande missão. Esta história que nós estamos estudando só foi possível porque o milagre começa naquela menina invisível, naquela menina escrava, naquela menina que criou coragem e ousadia, teve ousadia para expor à sua senhora o que ela enxergava da situação e a solução do problema do seu Senhor. Então ela diz, com toda coragem, que ele receberia a cura. Ela está mostrando a fé que ela tem, ela está mostrando a convicção que ela tem. Mas ela não é nada, ela não é ninguém. Peraí, mas eu vou tentar. A minha fala é o que eu tenho, a minha palavra é o que eu tenho. Ela simplesmente poderia ter sido ignorada. A sua senhora poderia dizer, que história é essa? Vai cuidar das suas coisas, vai continuar fazendo. Não tem lá em Samaria. Se não tem aqui, na Síria, aqui em Damasco, aqui onde nós estamos, na capital, não vai ter lá não. Minha filha, lá está arrasado, lá está acabado, lá o rei de lá não tem nada a nos oferecer. Poderia vir com essa arrogância, mas ela colocou para fora aquela menina que ela tinha, a palavra. A palavra. E a palavra ela é acompanhada de poder, porque o Deus a quem aquela menina servia é o Deus que conduziu e realizou através da palavra dela. Muitas das vezes não conseguimos levar Deus acreditando que a gente, a gente é que faz, a gente é que opera, e às vezes não acontece nada. Mas quando a gente vê que não somos nada, e a simples palavra direcionada por Deus, quando nos colocamos como instrumento nas mãos dele, reconhecendo a nossa pequenez, reconhecendo a nossa limitação, reconhecendo o nosso estado de não ser nada, que tudo é ele, que tudo é através dele, é por ele e para ele, ele realiza em nós a vontade dele.
E aí, quando a gente abre a boca como instrumento de Deus, aí Deus se responsabiliza pela palavra que será dita através de você, e muitas almas e muitas vidas serão abençoadas por Deus através de você. E não abençoada por você, como muitos dizem, mas abençoados por Deus através de você. Então, o que acontece aqui nesse registro é essa menina que abre a boca e lança a palavra. E ao lançar a palavra, alcança sim o coração daquela senhora. E ela serve como intermediadora para levar a palavra ao seu esposo, a Naamã, a levar a palavra. Então veja, o milagre nascendo naquela menina que não era um nada, uma escrava cativa, que estava ali à disposição deles, e ela lança a palavra chega ao coração da esposa de Naamã, a senhora leva para Naamã, e Naamã, claro, vai ouvi-la, é sua esposa, ela chega e expõe o que foi colocado. Versículo número 4. Naamã foi contar ao seu senhor que a menina israelita dissera. Versículo 5, o rei da Síria respondeu, vá, lhe darei uma carta que você entregará ao rei de Israel. Então vamos agora a um trecho dessa história, onde a gente vai ver a passagem de intermediário para intermediário, colocando ali aquela menina como a origem, e aí ela lança a mensagem para a sua senhora, que transmite a Naamã, e Naamã vai buscar o seu senhor. Ele, como comandante do exército, tinha um senhorio acima dele que precisava expor até para se locomover, até para ele deixar seus afazeres, deixar sua ocupação, sua posição e ir em busca da sua cura, ele precisava de uma autorização. E ele não apenas pede para fazer uma viagem, ele expõe o que ele ficou sabendo. Ele poderia sim ter pedido ali para viajar e ter ido em busca de sua cura, sim, em busca do profeta, em busca do homem de Deus que estava em Samaria, sem necessariamente contar o que houve. Mas ele decide contar ao seu senhor, falando da menina israelita e o que ouviu dela. E aí o rei, ele vai colocar o seu modo de agir, o seu modo de fazer. Até, claro, se eu tenho um comandante do exército inimigo vindo ao meu encontro, como eu iria interpretar esse encontro? Se está vindo o meu inimigo para me encontrar comigo, de repente eu vou me preparar para um conflito, um possível conflito. Mas para evitar esse conflito, o rei assírio mostra que estava de acordo com Naamã e conduz e dirige Naamã com uma estratégia. Você vai levar essa carta, vai entregar ao rei de Israel para que ele conduza você a esse milagre e te entregue esse milagre. Aí diz o texto, então Naamã partiu, levando consigo 350 quilos de prata, 72 quilos de ouro e 10 mudas de roupas finas. Olha o tanto de presente que ele leva. Aqui a gente abre aí algumas discussões, alguém diz que isso aqui era para o presente de rei para rei, ou levar isso daqui para realmente presentear o homem de Deus, mas de modo que uma carta acompanhada de presentes seria uma mensagem de paz, seria de fato dizendo, eu estou indo não para conflitar ou para guerrear, mas eu estou indo para um propósito específico, uma viagem, uma missão de paz. E aí, seguindo o texto, nós vamos ver a carta que levou o rei de Israel, dizia, junto a esta carta estou te enviando o meu oficial Naamã, para que o cures da lepra. Aí veja aqui, um rei conversando com outro rei, e não entendendo, ou não interpretando, ou não querendo dar atenção à mensagem principal da menina, que havia um homem de Deus em Samaria, que o homem de Deus, o profeta do Senhor, era nele que estaria ali a bênção, era através dele que Naamã iria encontrar sua cura, mas agora o rei conversa com o rei, e o rei orienta o rei dizendo, olha, segue meu servo Naamã, ele está acompanhado dessa carta e para que você o cure. Olha só, e olha a interpretação do rei, né? Assim que o rei de Israel leu a carta, rasgou suas vestes e disse, por acaso sou Deus capaz de conceder vida ou morte? Ele se sente ali afrontado ou com aquela forma como chega lá, porque este homem me envia alguém para que eu cure da lepra. Veja, com ele procura um motivo para se desentender comigo, né, para confrontar. Ele está arrumando um jeitinho
para a gente, essa cura não vai acontecer, eu não vou conseguir cumprir com essa missão, ele está me dando um desafio, eu estou sendo desafiado a uma tarefa que é impossível para mim, porque eu não sou Deus, e eu não cumprindo essa tarefa, o conflito está armado. Essa foi a leitura, essa foi a interpretação, essa foi a forma como o rei de Israel entendeu. E ao rasgar suas vestes, a notícia corre e chega aos ouvidos do homem de Deus, Eliseu. E ouvindo que o rei se rasgou suas vestes, como mostra ali um ato de que está perdido, de que está sem saída, ou de humilhação, ou até de certa forma arrogância por achar que ele seria, né, eu tenho capacidade, eu sou Deus para fazer isso, ele rasga as suas vestes, e aí essa notícia chega ao homem de Deus, e Eliseu, quando ouviu isso, soube que o rei havia rasgado suas vestes, mandou-lhe uma mensagem dizendo: por que rasgaste tuas vestes? Envia o homem a mim e ele saberá que há profeta em Israel. Quando lemos o texto, nos dá a intenção, a sensação de que tudo isso aqui acontece em segundos. Naamã chega com sua comitiva, com todos esses presentes, apresenta a carta, o rei lê a carta, se joga no chão, rasga suas vestes, e aí em poucos minutos, lá do outro lado, Eliseu fica sabendo, e tudo acontece em poucos minutos. Dá a sensação quando lemos o texto, mas é importante entender e mergulhar na história e entender que há um tempo, uma cronologia nesses fatos. Entenda que Naamã chega a Samaria, vai até o rei, se apresenta com sua comitiva, apresenta a carta. Imagine que agora o rei ele vai ler essa carta, ele vai entender, ele vai pensar no que fazer. Ele deve ter imaginado, olha, esse conflito, né, vem ali, é um desafio, e aí ele está tentando criar uma circunstância, uma situação para a gente voltar a guerrear, mas eu vou pensar em alguma coisa e não vê saída e se rasga a veste. Alguém que está presente no palácio, vendo a cena, comenta com outro, que fala com alguém, que leva o assunto a Eliseu. Eliseu, que não está no palácio, que está afastado do palácio, alguns dizem que cerca de 50 quilômetros, esse percurso todo ali de Damasco para Samaria, alguns falam de 500 ou 600 quilômetros, veja que é uma comitiva, veja que tem servos acompanhando Naamã, veja que está levando ali, não é pouca coisa, imagine então 350 quilos, né? Se você pegar ali de prata, né? Quanto que é? Tem que ter espaço realmente, levando aquilo ali em moedas, levando aquilo ali em utensílios, levando, não é em barrinhas bonitinhas como a gente imagina. Então você vai ver aqui, levando todas as roupas, né? 10 mudas de roupa, 72 quilos de ouro. Então, tinha toda uma estrutura, uma carruagem, tinha toda uma equipe à sua disposição. E ele fez uma viagem, de certo modo, demorada para chegar lá, em busca do seu milagre. Agora ele vai em busca de uma saída e chega e tem a primeira frustração, que é a reação do rei de Israel. Mas vamos lembrar que a mensagem da menina é: se ele conhecer, se ele procurar o profeta que está em Samaria, se ele for até Samaria encontrar o homem de Deus, mas ele está ainda num caminho, ainda numa direção conduzida pelo homem, onde o rei da Síria manda para o rei de Israel. E nesse contexto, então, eu imagino que houve ali horas, quem sabe dias, para que essa mensagem chegasse a Eliseu, Eliseu mandasse de volta, e nesse intervalo, dá para você imaginar, se você fosse Naamã, a expectativa, ou a frustração, ou um sentimento A, ou um sentimento B. Eu vim aqui em busca da minha cura, de certo modo me surgiu uma esperança, a menina que trabalha na minha casa me deu uma mensagem, disse que aqui em Samaria seria o lugar onde eu encontraria a cura para o meu problema, para a minha lepra, e ele de repente lá atrás, com uma esperança viva dentro de si, buscou o seu Senhor, buscou o rei sírio, e agora ele está num lugar onde um rei que o recebeu rasga suas vestes, que está com medo, que não sabe o que fazer, e agora ele está num lugar tão distante, né, da sua casa, e com a esperança de repente frustrada, de repente aquela esperança lançada aos pés.
E agora o que fazer? Naamã, imagino eu, deve ter se arrependido da viagem e está se organizando para voltar. E ele agora vai pensar, vim até longe, tão longe, e agora o que faço? Mas diz o texto, no versículo de número 8, quando Eliseu, o homem de Deus, soube de que o rei de Israel tinha rasgado suas vestes, mandou-lhes a mensagem. Por que rasgaste suas vestes? Envia este homem a mim e ele saberá que há profeta em Israel. Então, entre o verso 7 e o verso 8, não sabemos quanto tempo levou, mas eu imagino, eu estando no lugar de Naamã, com a nossa incredulidade, porque naturalmente o homem é incrédulo, um homem que não tem o Espírito Santo, um homem que não tem as convicções firmadas em Deus, imagina, não sabe esperar, ou aquela situação de frustração. Imagina o tanto de coisa que passou na cabeça de Naamã. Diferente de nós, que servimos a um Deus vivo, que embora esteja em dificuldade, nós temos confiança na sua palavra. Se ele disse, ele vai cumprir. Se a palavra me mandou vir até aqui, eu vim. Se a palavra diz para eu ficar, eu fico. Se a palavra diz não vá, eu não vou. Se a palavra diz vá, eu vou, porque eu creio no Deus da palavra. E onde eu estiver, este Deus que honra a sua palavra há de cumprir os seus desígnios na minha vida e na sua vida. Mas Naamã não tinha esse relacionamento com Deus que nós temos. E Naamã, portanto, está ali. Mas aí, versículo 9. Então Naamã recebeu este recado, o rei de Israel recebeu o recado enviado por Eliseu, manda então Naamã ao encontro de Eliseu, e Eliseu, Naamã com seus cavalos e carros, parou à porta da casa de Eliseu. Vamos lá. Ele não chegou a entrar na casa de Eliseu. Ele vai ao encontro do homem. Versículo 10, Eliseu enviou um mensageiro para lhe dizer, vá, lave-se 7 vezes no rio Jordão, sua pele será restaurada e você será purificado. Então vamos lá. Agora Naamã ele vai ao encontro do profeta Eliseu. Agora Naamã se encontra diante da casa de Eliseu. Está perto de encontrar com o homem. E agora, de novo, reacende em seu coração a confiança, a esperança de que agora eu vou ser curado, porque existe aquele, esse talvez seja aquele que a menina me falou, aquele que a menina lá em casa disse que era o homem, o profeta de Deus que havia em Samaria. E agora sim, agora eu vou receber minha cura. Quando ele chega lá, e ele já vinha pensando isso, e nós vamos ver aqui nos versos à frente, porque ele pensava assim, ele imaginava como seria esse encontro, ele imaginava como Deus poderia agir, como Deus desse Israel, Deus israelita, curaria. Eu já ouvi falar tantas histórias desse Deus, eu ouvi falar desse Deus que livrou Israel de tantas lutas, esse Deus que fez tantas proezas no passado, o Deus que mandou fogo do céu através de Elias. Esse Deus é poderoso, eu tenho certeza que ele vai me curar. Agora ele está com uma esperança renovada e ele chega diante de Eliseu e sua fé é testada. Mas como assim sua fé é testada? Sua esperança está em alta, mas agora ele é testado mais uma vez. Porque Eliseu não desce ao seu encontro, não sai de sua casa para encontrar com ele. Eliseu manda o jovem dizer, olha, vá ao Rio Jordão, dê 7 mergulhos e você será purificado. Ele olha como um homem importante, como um homem, e aí de novo, Deus tratando com o homem, Deus tratando com o interior, a cura que Deus estava reservada, que Deus queria dar a Naamã, que Deus preparou para Naamã, não era apenas uma cura exterior da lepra, da carne, mas uma cura completa, trabalhando na lepra interior, nas enfermidades da alma, nas mazelas que nós trazemos dentro de nós e que precisa ser tirado para fora, que precisa ser trabalhado em nosso coração. E Deus, conhecendo o coração do homem, ele vai trabalhar naquilo que nós mais necessitamos. E nós sabemos aqui pelo texto que Naamã, com o seu orgulho, até pela sua posição, mas ele se sentiu orgulhoso e ele fica nervoso, indignado, porque o homem de Deus não veio receber um homem de tamanha status, um homem de tamanha importância. Ele sequer teve o cuidado, a educação, a cortesia de vir me receber. Não, ele manda o seu servo aqui, vai lá e dá um mergulho, e ainda mais naquele rio. Vamos seguir o texto, o nosso tempo voa. Versículo 11, mas Naamã ficou indignado e saiu dizendo, eu estava certo de que ele sairia para me receber, ou seja, para demonstrar a cortesia, a importância de quem eu sou.
Invocaria em pé o nome do Senhor, seu Deus, ou seja, ele já imaginava, ele teatrava, ele criava ali, encenava como seria esse encontro, e ele viria, seria recebido pelo homem de Deus, e ele clamaria ao seu Deus, né? E ele mostraria e moveria a mão sobre o lugar que estava afetado, passaria a mão e tudo, e seria curado da lepra. Então, entenda que nesse trajeto, muitas coisas passavam na cabeça de Naamã. Ei, sabe quando você espera tanto um milagre, você fica pensando como é que vai ser, e como é que vai acontecer, e Deus vai fazer assim, Deus vai fazer assado. Entenda, o agir de Deus é o jeito dele. E deixa eu te falar, ele conhece os seus pensamentos. Ele sabe dos seus pensamentos, sabe que com você está pensando em como você vai conquistar, o que você vai fazer. A fé ela é importante ser nutrida, sim, é verdade. Mas nutra a fé confiando que Deus faz da maneira dele, do jeito dele e no tempo dele. Às vezes a gente fica criando expectativas de um modo e Deus age de maneira tão diferente. Assim foi nesse caso. E aí ele diz, no versículo 12: Não são os rios Abama e Fafá em Damasco os melhores, melhores do que todas as águas de Israel? Será que não poderia lavar-me neles e ser purificado? E foi embora dali furioso. Ei, é aqui que Deus está trabalhando. Primeiro no coração daquele homem, para tratar com o interior. Então procure trabalhar, você professor com aluno, com seus alunos da sala de aula. O milagre aqui está não apenas na cura física, mas no emocional, no interior, na alma do homem. E nós temos aqui como este homem furioso, irritado, colocando tudo a perder, entrar na sua carruagem, voltar todo este caminho para casa, sem a bênção em suas mãos. Mas a mensagem foi dada, a instrução foi dada, bastava agora ele abraçar. Mas eu vou comparar Rio Jordão, só em falar do Rio Jordão, o rio que desce, aquilo que desce, né, quer dizer, o Rio Jordão é aquele que desce, ele está no nível bem abaixo do nível do mar, saindo do mar da Galileia, que já estava ali a 200, 400 metros abaixo do nível do mar, chegando a um ponto mais distante, de chegar até 800 metros abaixo do nível do mar. Então, tem toda uma questão envolvida em torno do Jordão, tem áreas do Jordão mais largas, áreas do Jordão mais baixas. O fato é que pessoas do povo de Israel que cultivava, que vivia às margens do Rio Jordão, a aparência do Rio Jordão não é uma aparência de um rio belo, de um rio bonito. Ele faz aqui menção dos rios Abama, lá da sua região, de Damasco, rios maravilhosos, rios belos, rios limpos. Então ele vai comparar aquela visão humana do belo com aquilo que ele enxerga ser sujo. Imagina então aquele riachozinho, aquele rio estreitinho, barrento, onde crianças estão ali brincando, pessoas pobres, pessoas que usam daquele rio para cuidar dos seus animais, e misturado ali animal, lavar roupa. Imagina, você consegue ver essa cena quando você vai para certas regiões do nosso país e você tem uma filmagem de pessoas que do lado rico você tem grandes cachoeiras, belas praias, grandes clubes, belas piscinas, e você vai para o lado pobre, sabe o que você vai ter? Você vai ter aquela família simples, aqueles garotos, adolescentes brincando numa água, mesmo que barrenta, mas é a alegria deles, é a satisfação deles, é o que eles têm para cuidar, para aprender a nadar, para brincar, para pescar, para dar água aos seus animais. É aquele simples, é aquele feio, é aquele pobre, que é a alegria de muita gente. E o Rio Jordão ele tem, ao longo do seu curso, várias histórias lindas. Não dá para a gente entrar no detalhe aqui, vamos se ater apenas a esse momento aqui, em que ele bate o olho e ele vê um cenário feio, ele desenha um cenário feio, e ele compara com os outros rios, né? E aí eu tenho que ir num rio que é feio, que é pobre, que tem todo esse cenário esquisito, comparando lá coisas tão belas de onde eu venho. Mas, versículo 13, os seus servos lhe disseram: meu pai, se o profeta lhe tivesse pedido alguma coisa difícil, o senhor não faria? O que é difícil para conseguir o seu objetivo? Qual o tamanho da dificuldade que você está disposto a desafiar, a ser desafiado, disposto a passar? O que você está disposto a cumprir, a realizar para ter seu objetivo?
Tem gente que faz tanta coisa. Agora, imagina que aquele presente não se sabe ao certo se era parte do rei Sírio, se era parte de Naamã, mas o fato é que era uma quantia valiosa. Se ele estava disposto a presentear 350 quilos de prata, 72 quilos de ouro, 10 mudas de roupas finas, caras. Se ele estava disposto a entregar tudo isso para ser curado como uma forma de presente, ou para o rei de Israel, ou para o homem de Deus, enfim, ele estava levando para presentear, estava abrindo mão daquilo, era um presente dado, isso vale quanto? Isso é tão mais caro do que um simples mergulho. Um simples mergulho é pular ali. Então, quanto você está disposto? Neste momento, o orgulho falou tão alto, ele estava lá em cima, eu sou orgulhoso, eu não vou descer nessas águas sujas, esse povo pobre, eu tenho tantos belos cenários, situações muito melhor para eu estar, para eu me encontrar, não, a coisa não pode ser bagunçada desse jeito. O orgulho estava inflado no peito de Naamã. Mas agora, com essa mensagem desse servo, ele mais uma vez reflete e vai dizer assim, você tem razão. Olha a situação que ele está colocando aqui. Você faria algo tão mais difícil que isso? Ele está pedindo só isso. Não é para desmontar o orgulho do coração humano? Não é para cair por terra e jogar fora tudo ali? Eu vou apenas me banhar num rio turvo, num rio barrento, num rio feio. E pessoas aqui, pobres à minha volta, vão ver um homem importante descer num rio sujo, num rio feio, num rio onde só pobre entra. E agora eu, importante, estou indo lá. É quebrar o orgulho do homem. Mas às vezes isso parece ser tão simples, mas é difícil para certas pessoas. Entenda que Deus quer te dar grandes bênçãos, mas você está se prendendo a coisas muito difíceis para você. Mas peça a Deus que Ele concede ao seu coração e consegue te ajudar a quebrar o orgulho que nos dificulta fazer coisas simples, mas o orgulho nos aprisiona, o orgulho nos afasta das coisas importantes, né? E aí a gente vai ver aqui, quanto mais quando ele apenas te diz, se lave e será purificado. Versículo 14, assim desceu o Jordão, mergulhou 7 vezes, e o homem de Deus deu ordem ao homem de Deus e foi purificado, conforme a ordem do homem de Deus, e foi purificado, sua pele tornou-se como de uma criança. Irmãos, eu preciso encerrar essa parte, esse bloco, porque ainda a gente vai falar um pouco de Geazi. Não vou entrar no mérito aqui do 7, o 7 é a numerologia, o 7 é o número da perfeição, o 7 o símbolo disso para o povo hebreu. Não vou entrar, apenas quero tecer um comentário e dizer que poderia ser um mergulho, a obra estaria feita. Poderia ser 2, poderia simplesmente ser, esteja curado, mas assim quis que ele fosse e ao descer naquele rio, à vista dos demais, já fosse tratando o seu interior. O segundo mergulho, o terceiro mergulho, o estar ali dentro daquele rio, levantar a cabeça e olhar o cenário à sua volta, de quem estava olhando ele, daquele homem importante mergulhando, banhando nas águas sujas do Rio Jordão. Isso tudo foi trabalhando o seu interior, mas com uma esperança de que eu vou fazer e vou ser curado. De repente, o primeiro mergulho, isso estava trabalhando dentro dele, fazendo de maneira contrariada, mas aí em segundo, em terceiro, quarto, quinto, e está chegando o sétimo, e essa expectativa que se aproxima o sétimo mergulho, e agora eu vou ser curado, e isso foi quebrando, e foi diminuindo, e foi jogando nada todo o orgulho, e ele sai limpo, e ao mergulhar. Nós vamos ver, claro, dentro da história da Bíblia, essa questão do 7 aqui, dessa forma, usado dessa forma, somente aqui. Não vamos nos ater, não precisa gastar tempo na sua aula da escola dominical com a questão da numerologia ou do misticismo, que é crescente e que é muito usado por algumas correntes. Mas aqui eu quero apenas enfatizar que o homem obedeceu à ordem de Deus. E ao trabalhar esse movimento de 7 vezes, o tempo que ele ficou ali, Deus trabalhou no seu coração e começou de dentro para fora. Primeiro o seu coração foi quebrantado, o seu orgulho foi quebrado e em seguida sua lepra, sua pele ficou limpa e a lepra foi curada. Assim desceu o Jordão e mergulhou 7 vezes conforme a ordem do homem de Deus e foi purificado e sua pele tornou-se como a de uma criança. Então Naamã, com toda a sua comitiva, voltaram à casa do homem de Deus. Ao chegar diante do profeta, Naamã disse, agora veja, um encontro diferente. No primeiro encontro, o leproso não
se encontra com Eliseu. No segundo encontro, agora sim, curado, limpo, purificado, alegre, coração com gratidão, orgulho jogado no lixo, no chão. Agora ele com um coração alegre da bênção que ele tinha conquistado e purificado a sua pele. A sua doença tinha saído, agora Eliseu se encontra com ele. E ele coloca todo aquele presente à disposição do homem de Deus. Naamã, agora sei que não há outro Deus em outro lugar, senão em Israel. Por favor, aceita um presente do teu servo. Agora, veja, a imagem que Naamã tinha construído em sua mente, encenado em sua mente, é de que o homem de Deus iria levantar a mão para o céu, passar a mão sobre suas feridas e seria curado. Não, ele tira essa imagem, o homem de Deus nem saiu do seu lugar, o homem de Deus ficou ausente do contexto, do cenário do milagre, e ele está só ele, as águas barrentas e a confiança que será curado, e Deus opera o milagre. Então, o homem sai, a imagem, o homem Eliseu, a imagem Eliseu sai de cena do quadro, sai do quadro do milagre, e ali está, no quadro do milagre, no cenário do milagre, o rio, Naamã e Deus. O rio, Naamã e Deus. O rio sujo, barrento, aquilo que era símbolo de pobreza, Naamã destruindo o seu orgulho, deixando no fundo daquele rio todo o seu orgulho, e Deus que está curando tanto o interior quanto o exterior de Naamã. Então você vai ver que esse é o desenho agora, é o cenário, por isso Naamã faz essa declaração quando ele encontra com Eliseu. Ele declara para Eliseu dizendo, agora sei que não há outro Deus senão o Deus de Israel. Agora Naamã está falando de Deus, porque ele sabe que foi Deus que fez e não o homem. Por favor, aceita um presente do teu servo. Mas o profeta respondeu, juro pelo nome do Senhor a quem sirvo, e nada aceitarei. Embora Naamã insistisse, ele recusou. Aí vem agora, infelizmente, a parte B do capítulo 5, onde a gente vai ver, diante dessa recusa, diante desse episódio, onde Naamã está tentando dar presentes ao homem de Deus, o homem de Deus recusa, e o seu servo Geazi, que está ali vendo e presenciando tudo isso, sobe em seu coração, acende em seu coração a ganância, a vontade de ter, vê aqueles presentes, enche a boca d'água para possuir, a vontade da vantagem, né? Você vê a vantagem nas suas mãos, e a vantagem é um perigo. Então ele olha e vê, eu posso tirar vantagem disso daqui, eu tenho facilmente à minha disposição e vai mudar a minha vida, vai mudar a minha situação, eu vou ter condição financeira, eu vou ter condição, eu vou me vestir bem, isso está à minha disposição. E como que Eliseu não aceita isso? Não pode, essa indignação sobe ao coração de Geazi. Geazi dá lugar a vários pensamentos, e ao dar lugar a vários pensamentos, sem refletir na decisão, no porquê da decisão de Eliseu, ele vai lá e toma uma atitude muito ruim, e aí a gente vai ver isso a partir do versículo de número 20. Eliseu recusa os presentes, despede Naamã, Naamã que decide voltar e fala, meu senhor não aceitou nada, deixe-me levar pelo menos um pouco de areia, ele diz no versículo 18, mas o Senhor me perdoe uma coisa, quando o meu senhor vai adorar, versículo 17, já que não aceitas o presente, ao menos permite que eu leve 2 mulas carregadas de terra, pois o teu servo nunca mais fará holocausto e sacrifício a nenhum outro Deus. Mas eu preciso me ajoelhar para o meu Senhor se apoiar em mim na hora de adorar no templo de Rimom. Eu também tenho que me ajoelhar, pois ele se apoia em meu braço, e me perdoe por fazer isso, que o Senhor perdoe o teu servo por isso. E Eliseu diz, vá em paz. Aqui tem uma lição para nós que quando a pessoa aceita Cristo, quando a pessoa se rende aos pés do Senhor, ela tem ainda algumas necessidades a serem tratadas. Esse homem aqui, ele reconhece o poderio de Deus, ele reconhece o senhorio de Deus, e ele não só quer, ele diz, eu não vou levantar o holocausto a nenhum outro Deus, eu quero montar o meu altar, eu quero preparar meu holocausto, eu quero levar a terra daqui, 2 mulas de terra, vou preparar lá, não vou servir mais a outro Deus. Então ele já sai com o coração cheio para servir o Deus de Israel. E aí ele diz, olha, mas tem um momento em que eu sou servo, eu trabalho para o meu superior, o meu rei, e quando ele for se ajoelhar, ele apoia meu braço, e aí eu preciso estar ali prostrado diante de um Deus que eu não vou servir. Aí se fosse outro da nossa
época de hoje, alguém poderia dizer assim, não, de maneira nenhuma, você não pode se ajoelhar, você tem que fazer isso, não, você vai se consertar a partir de hoje e arrumar uma confusão. Mas a sabedoria de Eliseu diz, vá em paz, Deus vai te conceder isso. E vendo a comitiva de Naamã indo embora, agora despedindo de Eliseu com a bênção, confiando em Deus a quem ele vai servir, Geazi pensou, meu senhor foi bom demais para Naamã, aquele era meu, não aceitando o que ele ofereceu. Juro pelo nome que correrei atrás dele para ver se ganho alguma coisa. E aqui começam as mentiras de Geazi. Geazi mente para si próprio, Geazi mente para Naamã, Geazi mente para Eliseu. Ali foi o declínio de Geazi. Geazi constrói uma encenação, chega até Naamã, fala que 2 jovens discípulos dos profetas acabaram de chegar e precisa, portanto, receber alguns mantimentos para cuidar dele, alguma coisa para ajudar. E, é claro, prontamente ele está disposto a ajudar e ele manda entregar, né? Leve 70 quilos. Ele insistiu com Geazi para que aceitasse, colocou 70 quilos de prata, e Geazi vai, leva, acompanhado daqueles moços, chega em sua casa, guarda e chega diante de Eliseu. Quando Geazi chegou à colina onde morava, pegou as sacolas nas mãos, guardou tal, mandou que os homens partissem embora. E aí, quando encontrou com Eliseu, onde estava Geazi? E aí outra mentira. Teu servo não foi a lugar algum. Mas Eliseu lhe disse, você acha que eu não estava em espírito quando o homem desceu? Em outra tradução vai dizer que o meu coração não foi contigo. Então, quando eu estava contigo em espírito, quando desceu da carruagem para encontrar com vocês, este não era o momento de aceitar esses presentes, na prata, nem roupas, nem de cobiçar, olha só, a cobiça do coração de Geazi. Ele cobiçava em seu coração olivais, vinhas, ovelhas, bois, servos, servas. Aquele garoto jovem, aquele aprendiz de profeta, aquele discípulo, aquele que deveria estar focado no caminho do Senhor, em servir ao Senhor, está com o coração preso às questões materiais. Está na casa de Deus, está na obra de Deus, está no caminho dos profetas, mas com o ofício voltado, a sua mente voltada não para o ofício maior de servir a Deus, mas para as questões materiais. O ouro falou mais alto, a prata falou mais alto, o desejo em ter servos e servas e bois e olivais e plantações, isso falou mais alto ao coração de Geazi. E ele falou, agora eu mudo de vida. Mas, diz Eliseu, por isso a lepra de Naamã atingirá você e os seus descendentes para sempre. Então Geazi saiu da presença de Eliseu já leproso. Que lição, meus irmãos, que lição nós temos. A gente, quando olha para situações como essa, enxergando desde o agir de Deus na vida daquela menina, permitindo que aquela menina fosse levada à casa de Naamã, uma menina invisível que leva a mensagem realiza algo extraordinário a Naamã para levar Naamã a Israel. O orgulho de Naamã sendo quebrado, Naamã ficando limpo, a recusa de Eliseu em relação aos bens e às bênçãos, né, os presentes, mostra que ele estava ali não pelos bens, Eliseu estava ali para fazer o que Deus opera. Eliseu vê que é Deus agindo, ele não fez nada, ele entende que tudo é Deus, a glória é de Deus, então ele recusa aqueles presentes. Quantos de nós, quantos no nosso meio a gente vê aí que está sendo um instrumento de Deus, mas ao receber algo aqui nesta terra, confunde-se um pouco as coisas e se apega a essas questões. E quantos outros já se corromperam e faz pelas coisas materiais? Faz pelas coisas materiais, não pelo Deus, não pela obra, não, mas já enveredou um caminho sem volta de busca do enriquecimento através da obra do Evangelho. Que Deus tenha misericórdia de muitos esses. E Eliseu recusa isso, mas infelizmente o seu servo, que está com o coração preso a essas questões, mente a si próprio quando deixa os seus pensamentos se levar, mente a Naamã quando criou uma situação ali daqueles moços que desceram do monte de Efraim, mente ao seu senhor, ao seu tutor, ao seu mestre, quando ele fala, né, esconde de Eliseu, e aí nós vemos o resultado.
um grande futuro, uma grande jornada, um grande ministério jogado no lixo. E agora, não só o ministério jogado no lixo, como a sua saúde comprometida com aquela lepra. E ele deixa a presença de Eliseu já leproso. Que o Senhor tenha misericórdia de nós, que nós possamos estar cada dia mais firmes nos seus princípios e propósitos, que não venhamos enveredar pelo caminho da ganância, do orgulho, da cobiça, mas sermos gratos todos os dias por aquilo que o Senhor nos concede, pela alegria de ter, do contentamento das coisas que Deus nos dá, da gente não estar aqui enveredando, olhando para a esquerda ou para a direita, o que eu posso ganhar com isso ou com aquilo, que a gente venha realmente ser gratos, alegres, contentes com aquilo que Deus nos concede. Deus tem grandes coisas para nós, para a nossa vida. Infelizmente não foi assim com Geazi. Aquele que tentou corromper, aquele que tentou esconder, aquele que tentou e ganhou. Mas de que vale agora? Ter aquela riqueza guardada em sua casa, mas sem poder usar, porque agora a lepra vai ficar marcado para o resto da vida. Ele vai ver com tristeza aquilo que o seu coração causou a si próprio. Deus tenha misericórdia de nós, nos ajude e que Deus nos faça cada dia mais agradecer a Ele, a aprender cada vez mais com Sua palavra, a ser instrumento de Deus como Eliseu foi, a ser homens comprometidos com a palavra, a termos ousadia para transmitir a palavra como aquela menina fez, a mostrar ao mundo que existe um Deus, a ter princípios guardados, independente de onde você esteja, se na sua casa, se numa região diferente, se num lugar diferente, leve consigo os princípios de Deus e não abra mão deles. E o Senhor Jesus há de abençoar e estar contigo em todos os instantes, e grande será o feito do Senhor através da sua vida. Eu louvo a Deus e agradeço que o Senhor Jesus abençoe a mim, a você, cada professor, cada irmão, cada aluno, e que a próxima aula de Escola Bíblica Dominical seja uma bênção em nome de Jesus.